eu lembrei que eu sou completamente responsável por tudo que acontece na minha vida e sou capaz de criar a minha própria realidade. E eu falei, quer saber? Vou mudar a perspectiva. Oi, meu nome é Letícia Zang e esse é o Alecria Podcast. Um espaço onde consciência, espiritualidade, ciência e astrologia se encontram para despertar a nossa criança criativa e trazer mais alegria para o nosso dia a dia. O signo que a gente vai estar falando sobre hoje é o segundo signo, que é o signo de Touro, que é aquele signo seguro, firme, com aquela fundação ali na terra, né? Que ensina tanto sobre lealdade, sobre segurança, persistência, determinação, cuidado com o corpo, né? Com a matéria, com as nossas coisas. E a primeira qualidade que eu queria falar muito sobre Touro é justamente sobre segurança. Então, assim, eu queria que a gente refletisse agora como que a gente vai buscar mais estabilidade nesse ano, se for algo que a gente acha que a gente está precisando, né? Então, assim, aqui, quando eu falo de estabilidade, eu não estou necessariamente falando de estabilidade no sentido de um trabalho fixo, uma carreira pronta, todos os passos ali já determinados, nem uma relação estável e tal, não é disso que eu tô falando, né? Pode ser que seja isso que você tá precisando esse ano, você que vai saber, né? Você vai refletir com você mesmo e entender o que você tá precisando. Se é rotina, se é estabilidade ou se é segurança e estabilidade em outro sentido. Porque assim, que fique claro que esse espaço aqui ele é completamente livre de qualquer expectativa da sociedade ou dos seus pais ou do que é certo de acordo com a maioria, ok? Pode ser que segurança para você, o que você precisa esse ano, seja viajar pelo mundo solteira, morar numa van por um tempo, não ter plano nenhum de carreira, nem financeiro, nem nada, e tá tudo bem. Isso pode ser segurança também. Porque a segurança que eu quero falar sobre hoje é justamente o tipo de segurança que vai ser útil para qualquer pessoa, em qualquer momento, qualquer fase da vida, que é a segurança em si mesmo. Então, assim, como que a gente pode cultivar a nossa autoestima, o nosso amor próprio, essa conexão com o que a gente realmente precisa, a nossa intuição, para que a gente saiba se cuidar cada vez melhor e se resgatar toda vez que a gente dá uma caidinha, né? Porque isso é inevitável, né? Se resgatar sempre que precisar. Então, primeiramente, vamos falar sobre cultivar hábitos, né? E como a gente tá falando de touro, que é esse signo, assim, muito focado na matéria, né? No corpo, na alimentação e tal, queria falar sobre essas metas que são tão comuns, né? Que a gente traça sempre no começo do ano. Ai, vou começar a treinar todo dia, vou começar a treinar 3 vezes por semana, vou começar a comer bem e tal. Por que que você acha que todos os anos você traça essas metas e aí todos os anos chega ali um momento, talvez o segundo ou terceiro mês ali, e você simplesmente cai, aí o resto do ano é uma baboseira de novo? Porque assim, não tô falando de todo mundo, né, claro, mas assim, isso é muito comum. Os hábitos que a gente quer, né, começar a desenvolver, eles não têm como continuar, a gente não tem como manter esses hábitos se a gente não tiver uma fundação, uma base forte. Não tem como. Então, assim, a base da segurança que eu tô falando aqui é justamente a segurança de você dizer que vai fazer alguma coisa e saber que você vai fazer. Esse tipo de segurança com você mesmo é o que vai dar aquela base forte, firme, para que os seus hábitos se mantenham durante o ano inteiro. Então, para começar esse episódio, e muito legal por ser assim já um dos primeiros episódios, né, pra gente refletir sobre essas coisas, eu queria dar para vocês umas dicas aqui baseadas em ciência. Eu fiz uma pesquisa aqui e vou dar tudo mastigadinho para vocês. Então, a primeira dica é frequência é melhor do que esforço. Então, assim, eu sempre falo sobre isso em termos de meditação, né, para quem quer começar a meditar e não consegue. É assim, ó, os hábitos, eles se formam devido à repetição de alguma coisa e não o tamanho do esforço que você faz para aquilo acontecer. Então, assim, um exemplo prático. É melhor que você faça o seu hábito 5 minutos todos os dias do que 1 hora
por semana. A terceira prática que eu quero falar com vocês é sobre ancorar novos hábitos em hábitos existentes. Fica mais fácil você colocar algo em cima de algo que já tem aquela base do que começar algo do nada, né? Então, por exemplo, você pode decidir ler uma página de um livro depois de você escovar o dente, que já é um hábito que você tem, né? Escovar os dentes. E o quarto, e acho que mais importante hábito que eu queria deixar com vocês, é sobre mudar a narrativa. Então, assim, ao invés de você pensar sobre treinar, por exemplo, como algo que você tem que fazer, eu tenho que treinar, porque, né, porque sim, porque eu tô me cobrando sobre isso, porque eu preciso de um, sei lá, um corpo mais bonito, ou porque todo mundo faz, ou porque você sabe que vai te fazer bem, mas você não pensa fundo sobre o que aquilo significa. Então, assim, ao invés de você pensar, eu tenho que treinar, pense, eu posso treinar, eu tenho esse privilégio. E você também pode pensar sobre o fato de que você cuidar do seu corpo, seja com treino ou comida, ou enfim, né, qualquer forma, nada mais é do que um maior ato de amor próprio que você pode fazer. Né? Então, ao invés de você falar eu tenho que treinar, você mudar a narrativa para eu sou o tipo de pessoa que treina regularmente porque eu me amo e porque eu sei que esse cuidado eu mereço. Nessa narrativa também você vai estar criando toda uma outra identidade, né? Não é só um hábito, mas fala sobre a sua pessoa, quem você é. Ao fazer isso, você começa a cultivar aquela segurança de você com você mesmo. E isso se espalha. Você acreditando em você, você não depende de mais ninguém, de mais nada externo para se sentir segura, porque você tem isso dentro de você. A próxima qualidade de touro que eu gostaria de falar sobre é a persistência. Então, assim, persistência e resiliência são umas das maiores dádivas que a gente pode cultivar, né? Porque problemas, situações desafiadoras e tal, isso tudo vai acontecer independente, né? A gente não tem controle sobre isso. Agora, como a gente age de acordo com essas situações é o que determina o nosso nível de sucesso, de paz, né? Enfim. Então, assim, como que a gente pode se manter determinado sobre alguma coisa? Primeiramente, que fique claro na sua cabeça que quando você erra ou falha, isso não necessariamente significa que não tem mais volta, né? Que a gente consiga normalizar a falha ou o erro, porque é nesses momentos que a gente vai crescer e vai se tornar mais resiliente, mais capaz de lidar com essas situações. Então, assim, infelizmente não existem formas tranquilas de cultivar essa qualidade, né? Agora, precisa quebrar a cabeça, precisa se desgastar, precisa sofrer no processo? Não. Isso é uma narrativa antiga, né? É uma narrativa antiga que a gente ouviu dos nossos pais, que eles ouviram dos pais deles, enfim, é uma coisa, aquela coisa da cultura da hustle culture, né? Que você tem que sofrer, que você tem que se dar mal, que você tem que cair em algum momento para você realmente ter o sucesso e tal. Não é bem assim, né? A gente não precisa quebrar a cara repetidas vezes, a gente não precisa ficar sofrendo no processo, né? A gente pode fazer isso de forma mais pacífica, mais tranquila, né? Até porque essa narrativa vem muito com aquela crença de que a gente precisa sofrer para merecer alguma coisa, e isso é a maior baboseira que a nossa sociedade vem acreditando há tantos anos, né? O simples fato de a gente estar aqui, a gente já nasceu completamente merecedor de todas as maravilhas do universo. Então, eu vou propor algo um pouco contraditório para esse signo que é tão fã da sua zona de conforto, né? Mas é uma forma muito simples de ativar a nossa resiliência, que é se colocando em situações desconfortáveis, né? Fora da nossa zona de conforto. Quando a gente faz isso, a gente ativa o nosso córtex cingulado médio anterior, que se você já viu um dos vídeos que eu postei sobre isso, você sabe do que eu tô falando. É uma estrutura no nosso cérebro que está associada justamente a essa nossa capacidade de lidar com situações difíceis, com a nossa resiliência, com a nossa determinação, com a nossa tenacidade, né, com a nossa garra. E também está associado à longevidade. Então,
quando você ativa essa estrutura, não só você se torna mais determinado, mais capaz de lidar com situações difíceis, você também está aumentando os seus anos de vida. E para ativar essa estrutura não precisa ser nada muito grande, né? Você pode fazer algo algo desconfortável por um pouquinho mais de tempo, você pode fazer algo que você não gosta muito, se colocar em situações de leve desconforto, né? Que é para criar assim aquela crosta assim de desconforto, um calo de vergonha, de timidez, de ansiedade de exposição, né? Também falando sobre os artistas que querem partilhar sobre o seu talento e se sente muito envergonhado, né? Muito tímido e tal. Isso é uma forma muito eficaz de lidar com isso, de se acostumar com isso, né? Porque é uma consequência, é uma responsabilidade que vem com o nosso talento e a partilha dele, né? Então, assim, quanto mais você falha, mais você consegue se manter firme diante de derrotas, né? E isso não precisa ser nada grande, tá? Não tô falando pra você começar uma empresa amanhã e fazer 30 minutos de stand-up, ou marcar pra fazer um exame, um teste que você não tá preparado. Não é sobre isso. Mas pode ser um bom dia que você dá pra alguém no metrô. Pode ser um vídeo que você posta falando sobre a sua arte. Pode ser uma dança que você faz em público, né? Enfim, tem várias formas de você sair da sua zona de conforto um pouquinho. E por mais que não pareça, isso realmente vai ajudar a cultivar essa qualidade que touro tem muito, né? De determinação, de resiliência, de persistência. Agora, preciso falar também sobre o lado sombra de touro, né? Que fala muito sobre teimosia, por exemplo. Então, assim, como que a gente pode cultivar a nossa humildade para que a teimosia não nos deixe preso em situações que a gente tá na lama e acaba se afundando mais ainda, né? Teimosia vem de orgulho. E orgulho nada mais é do que uma manifestação da nossa própria insegurança. Então, para que a gente possa agir de forma mais humilde, a gente precisa saber ouvir mais o outro, lidar melhor com situações de desacordo e cultivar a nossa autossegurança. Porque quando você realmente é completamente seguro do que você está falando, do que você acha, da sua perspectiva, você não sente necessidade nenhuma de mostrar para o outro que ele está errado. Então, assim, onde que você pode cultivar a sua própria segurança em você para que você largue essa necessidade de mudar a cabeça do outro, de provar que você está certo, de mostrar que você é o maior, é mais superior, é inteligente. Isso tudo vem de uma pequenez muito grande, né? Parece que é algo grande. Parece que não, porque eu sou mais inteligente, porque eu não sei o quê. Essa vontade de deixar isso claro, de fazer esse escândalo todo, isso vem de uma parte muito pequena da gente, né? De uma parte sombra. E a forma de lidar com a sombra sempre é iluminar essa sombra, né? Então, olhar para dentro realmente, perguntar para você de forma assim, sem filtro, sem julgamento, sem tentar esconder nada de você mesmo, de onde que vem certas inseguranças, de onde que vem essa necessidade de se afirmar, né? Por que que isso ainda está acordado em você e o que que você pode fazer para acolher essa sua versão, essa sua insegurança, para que isso não venha a mostrar suas cabeças de forma desagradável no futuro. E aí a última coisa que eu queria falar sobre, que também é muito presente no signo de touro, é a rigidez. Então, assim, touro é um signo fixo, ele não gosta de mudança, né? Ele não lida bem com mudanças, coisas que fogem do plano, coisas que envolvem risco, coisas que envolvem, enfim, qualquer movimento inesperado, né? Mas é realista tentar controlar para tudo? Claro que não, né? Controle é uma grande ilusão e a vida ela acontece em movimento, não adianta. Essa nuance que existe na vida é algo positivo, né? O fato da gente não ter a certeza se amanhã vai dar tudo certo ou não é algo positivo, porque se a gente realmente tivesse essa certeza absoluta, qual seria a graça de viver, né? Não teria graça nenhuma. A gente não gosta de coisas tão previsíveis assim. Então, mudança vem também com transformação, e transformação é algo positivo.
Em quais aspectos você ainda é muito rígido? Em quais aspectos você tem medo de se arriscar? Você tem essa repugnância com mudança, com o inesperado, com a surpresa, né? Porque, por exemplo, eu vou falar de uma situação que aconteceu comigo, que tinha a ver com Londres, que é a cidade que eu moro, né? No caso, passo mais tempo aqui, mais ou menos. Eu tinha ficado muito apegada à ideia de que Londres não é pra mim, não é cidade pra mim, não funciona. Eu sou uma pessoa que gosta de natureza, de mar. Eu não gosto do frio, eu não gosto do cinzento, eu não gosto das pessoas aqui. A energia é densa de correr atrás de dinheiro, aquela coisa materialista. Eu gosto das coisas mais espirituais. Eu sinto que as pessoas que moram perto da praia normalmente são mais assim. Então eu tava muito apegada a essa ideia e essa resistência na minha cabeça a ver Londres com outros olhos. E aí eu lembrei que eu sou completamente responsável por tudo que acontece na minha vida e sou capaz de criar a minha própria realidade. E eu falei, quer saber? Vou mudar a perspectiva. Vou colocar o óculos de turista e vou passar a prestar atenção no que tem de positivo aqui. Porque querendo ou não, eu vou ficar aqui por mais um tempo. Então, deixa eu aproveitar. E olha, mudou completamente. Mudou tudo pra mim. Todas as coisas positivas e maravilhosas que essa cidade tem pra oferecer começaram a se materializar na minha frente. Coisas que eu não prestava atenção há muitos anos eu comecei a conseguir enxergar. Coisas negativas sobre outros lugares que eu acho que fantasiava muito também começaram a emergir também. E eu fui começando a ver as coisas com mais clareza. Não necessariamente que um lugar é ruim e outro lugar é bom, mas com mais equilíbrio, com mais verdade. Então, removendo essa resistência, essa rigidez que eu tinha contra essa cidade, eu consegui abrir espaço para as maravilhas do universo, sabe? Para aquela mágica do flow, aquela energia magnética, abundante, criativa, que o universo está sempre prontinho para dar para gente. Tudo depende da gente conseguir receber ou não. Então, reflete aí, olha para dentro, se pergunte onde que você está tendo ainda muita rigidez, onde que você está bloqueando as surpresas positivas de acontecerem na sua vida, quais são os riscos que você está com muito medo ainda de tomar. Isso tudo também, querendo ou não, é falta de segurança em você, é falta de confiança de que vai dar tudo certo, de que o universo vai cuidar de você. Então, tenta abrir um pouquinho de espaço para essa energia imprevisível e muito gostosa de acontecer na sua vida. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Resistência, rigidez, teimosia, orgulho, todas essas coisas são como se fossem assim blocos nas nossas veias, nas nossas artérias, assim, impedindo que o nosso sangue, que aquela força de vida, de criatividade, de coisas maravilhosas que fazem tão bem pra gente, possam fluir. Então, trabalhar para remover esses bloqueios aí com muito amor, muito carinho, sem julgamento, ok? Até mais.